Valentões enfrentam um menino de rua quieto e sofrem surpreendente revés. Era uma tarde abafada, escura como a alma de quem já perdeu a esperança. O ar estava impregnado de medo, e as ruas de Vila Esperança eram o palco perfeito para os valentões da cidade. O grupo, formado por Tiago, Duda, Roni e Vinícius, se divertia aterrorizando qualquer um que fosse diferente. Eles eram como sombras, se movendo com agilidade, rindo das vítimas que tremiam diante de suas ameaças. Mas naquele dia, algo estranho estava prestes a acontecer. Ao virar uma esquina, os valentões esbarraram em um menino de rua. Ele estava encostado na parede, com olhos tão profundos que pareciam esconder segredos de outro mundo. Era como se o tempo tivesse parado. O garoto, magro e sujo, tinha um ar enigmático que fez até os valentões hesitarem. Um silêncio pesado surgiu, quebrado apenas pelo som distante de um cachorro latindo. Para eles, aqueles minutos foram uma eternidade. Não era custoso fazer um movimento em falso, mas não sabiam o que fazer diante daquele garoto quieto. "O que você tá fazendo aqui, moleque?" gritou Tiago, tentando recuperar a autoridade que vacilava. Mas o menino apenas olhou, seu olhar penetrante desnudando uma verdade que os valentões não queriam enxergar. Havia algo ali, algo que fazia seus corações dispararem e suas bravatas parecerem insípidas, que sempre levantava a bandeira da crueldade. Deu um passo à frente. "Ei, você vai nos pagar por essa sua presença insuportável." A risada de Roni ecoou pela rua, mas não havia confiança no som. O garoto parecia tão pequeno e, ao mesmo tempo, tão poderoso. Ele apenas sacudiu a cabeça, como se soubesse de algo que eles não percebiam. A tensão aumentava. O que aquele menino sabia? A atmosfera era elétrica, como se uma tempestade estivesse prestes a se formar. E, de repente, tudo parecia mudar. O garoto, ainda em pé, murmurou algo que cortou o silêncio. "Seus segredos não estão tão bem guardados." Um nó se formou na garganta de Roni. Tiago começou a transpirar. Duda sentiu um frio na espinha. Eles estavam sendo desnudados, expostos. O que aquele garoto sabia sobre eles? O que ele carregava consigo? A leitura do menino não era apenas sobre o que viam. Era um espelho que refletia os medos e traumas que eles queriam esconder. A cidade era perigosa, e os valentões, antes tão seguros de si, começaram a sentir fissuras em sua fachada. A imagem de invencibilidade que construíram estava começando a desmoronar. As palavras do garoto mudaram tudo. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir." A tensão pairava densa no ar. O menino de rua, com seu olhar penetrante, havia deixado os valentões desconcertados. Eles estavam tão próximos do abismo, e ninguém, nem mesmo eles, percebia. "Seus segredos não estão tão bem guardados." A frase do garoto ecoou como um trovão em meio ao silêncio. Era como se estivesse desnudando cada um deles, um por um. Os corações de Tiago, Duda, Roni e Vinícius pulavam descompassados. Neste momento de paralisia, algo inesperado aconteceu. Uma figura surgiu do nada, saindo de uma sombra. Um homem alto e robusto, com um olhar sombrio, que parecia saber mais do que deveria. Ele se aproximou, e seus olhos fixaram-se no garoto. "Você não deveria estar aqui, menino", disse ele em um tom autoritário. Tiago ficou paralisado, a adrenalina bombeando em suas veias.
Quem é ele? Murmurou Rony com um nó na garganta. O grupo se afastou um passo, incerto. O homem fez uma pausa, observando os valentões, e em seguida voltou sua atenção para o menino. Você tá jogando com fogo, avisou, como se estivesse conhecendo um segredo obscuro, um aviso de algo que não podiam entender. O garoto, por sua vez, fim das contas, parou no alto. Continuou impassível, como se nada do que estivesse acontecendo realmente o atingisse. Uma brisa fria soprou, e a atmosfera tornava-se mais pesada a cada segundo. Dê-lhe uma lição, disse o homem, gesticulando de forma imponente. Os valentões sentiram um calafrio. Era deveras claro que aquele não era um homem comum. Havia algo nele que exalava uma aura de poder que os deixava nervosos. Nesse momento crucial, Duda, sempre a primeira a querer atacar, exclamou. O que você quer com ele? Ele é só um moleque. Você está ameaçando quem? A raiva na sua voz estava acompanhada de um misto de medo. O homem sorriu, mas não era um sorriso gentil. Era um sorriso que falava de um medo que os valentões não conheciam. Você não sabe com quem está lidando, ele respondeu, levantando uma sobrancelha. Esse garoto tem mais poder do que você imagina. Um silêncio sufocante envolveu a cena. Os olhos de Tiago, Duda, Rony e Vinícius se arregalaram. O que aquele homem estava implicando? De repente o garoto respirou fundo, seus olhos brilharam, e a correnteza de energias intensas fluiu ao seu redor. O chão começou a tremer. Um eco poderoso se fez ouvir, como se o próprio asfalto estivesse se revoltando sob os pés dos valentões. Vocês sempre foram os verdadeiros covardes, mas agora... O garoto murmurou, seus lábios formando um sorriso enigmático. Nesse instante, as atitudes do grupo começaram a ser perguntadas por outras crianças que se aproximaram, formando um círculo ao redor dos valentões. O garoto se virou, e a multidão ali não era apenas uma testemunha. Eram ausências, memórias de tudo que Tiago e sua gangue haviam feito de mal. Enquanto olhares acusatórios se fixavam neles, a verdade brotou como uma ferida aberta. Tiago sentiu o peso do passado visível, uma avalanche de suas ações se virando contra ele. O eco do que haviam feito, as vítimas que o cercavam, eram a prova de que as coisas não eram tão simples quá. O homem olhou para o grupo, levantando a mão, e em um estalo, o mundo parecia parar novamente. Agora, vocês enfrentarão as consequências. A verdadeira força não está em aterrorizar, mas em compreender. As palavras se dissiparam e um grito cortante ecoou pela rua. E com isso, o chão se abriu sob os pés de Tiago, Duda, Rony e Vinícius. Um vazio profundo que os puxava. As crianças em volta começaram a sussurrar, revelações sombrias erguendo-se como fantasmas do passado. O que havia realmente acontecido? As sombras se tornaram mais escuras, e a cidade, que uma vez gritou por medo, agora ressoava com ecos de arrependimento. O que o garito sabia? Qual era o segredo que mudaria tudo? A queda era iminente, mas o que realmente os aguardava lá embaixo? O chão se abriu sob os pés de Tiago, Duda, Rony e Vinícius. Eles sentiram o vazio profundo, mas não caíram. Algo segurou, como se uma força invisível os mantivesse presos naquele espaço. O murmúrio sussurrante das crianças ao redor deles aumentou, e a intensidade da situação ficou insuportável. De repente, um grito atravessou o ar. Era um grito agudo, uma voz familiar, que ressoou como um eco do passado. As crianças pararam, e todos os olhares se voltaram para a origem do som. Mãe! Tiago gritou, seus olhos se arregalando em choque. A figura que surgia entre as sombras era uma mulher, e seu semblante estava distorcido pela dor e pela frustração. Era ela, a mãe de Tiago, que pensavam ter deixado para trás. Por que você está aqui? A voz de Tiago tremeu. Ele não queria ver sua mãe envolvida em tudo aquilo, naquele momento caótico.
mas sua pergunta ficou presa na garganta quando ela olhou diretamente para o menino de rua, uma expressão de reconhecimento estampada em seu rosto. "Mãe, não!" Duda gritou, tentando arrastá-lo para longe, mas os pés de Tiago pareciam plantados no chão. Os olhos de sua mãe estavam agora fixos no garoto. Você não é aquele que..." A voz dela se quebrou, e a cena parou novamente. Os valentões trocaram olhares confusos, percepções mudando a cada segundo. O garoto de rua fez um lento movimento de cabeça, um aceno que prometia dor. "É hora de você conhecer a verdade, Tiago." A atmosfera estava carregada de segredos, e a multidão de crianças começou a se manifestar, murmurando palavras que não conseguiam entender. Rony, que sempre fez bravatas, ficou pálido. Não entendia como tudo isso se encaixava. O passado dele estava se manifestando ali, na frente de todos. "Não, você não pode. Isso não pode ser verdade." Tiago gritou, angustiado. Suas mãos tremiam, a adrenalina correndo em suas veias. Ele queria fugir, mas o olhar de sua mãe o prendia como um feitiço. "Eu vim para te avisar, filho. O que você está fazendo é perigoso. Você não sabe quem está com você." A mãe falou, o olhar focado no menino. Ela hesitou, como se lutasse contra a voz que havia moldado sua vida. Ele não é apenas um garoto de rua. Ele é muito mais do que isso. O coração de Tiago disparou. O garoto começou a brilhar, uma luz intensa emanando de seu corpo, intensificando a pressão ao redor. A conexão se formou. O chão tremia não apenas por causa do poder que emanava dele, mas porque a verdade os atingia com força. A força da revelação estava prestes a romper a divisão entre o que é e o que poderia ter sido. "Ele é seu irmão." A mãe finalmente gritou, e a revelação cortou o ar como uma lâmina. Tiago deu um passo para trás, quase caindo, a realidade dele se desmoronando. "Quê? Não pode ser! Não pode!" O mundo girou ao seu redor. Duda ficou paralisada. Rony olhou para os lados como se quisesse escapar, e Vinícius apenas gaguejou, tentando processar a enxurrada de informações. A revelação de que aquele menino, aquele que sempre foi alvo de escárnio, estava ligado a Tiago de um jeito profundo e significativo. A tensão na rua estava palpável. Os rostos das crianças ao redor refletiam assombro e uma espécie de compaixão confusa. O filho da dor e da bravura tinha um irmão, um passado que estava prestes a voltar e agora se desenrolava em um momento sombrio. Enquanto Tiago processava a informação, uma nova onda de energia envolveu o garoto e sua presença parecia se expandir, cobrindo todos com uma aura elétrica. "Agora vocês devem escolher. Continuam nessa construção de ódio ou começam a se redimir. O caminho está em suas mãos." E assim, a linha entre amigos e inimigos se tornava borrada. A escolha estava ali, diante deles, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Um silêncio pesado tomou conta. Enquanto os olhares se cruzavam, o que Tiago faria agora? E o que realmente significava ter um irmão como aquele? A tensão na rua estava palpável. Os rostos das crianças ao redor refletiam um misto de assombro e compaixão confusa. Tiago mal conseguiu processar a revelação. "Ele é seu irmão." A frase da mãe ecoou em sua mente, uma bomba prestes a explodir. De repente, uma sombra se moveu na escuridão, interrompendo o momento. Um homem encapuzado, de aparência ameaçadora, apareceu do nada. Ele se destacou contra o fundo sombrio, como um pesadelo que havia ganhado vida. Sua presença tornou o ar mais pesado, e todos os olhares se voltaram para ele, ignorando as revelações que acabavam de ser feitas. "Afaste-se do garoto. Ele não pertence a você." A voz dele era como um trovão, reverberando por toda a rua. O lamento do vento parecia acompanhar suas palavras, amplificando o que estava em jogo.
Tiago sentiu um arrepio ao reconhecer a figura. Era alguém que nunca imaginou ver de novo. Mário? Ele gritou, os olhos arregalados, enquanto reconhecia seu velho desafeto, um rival não só nas ruas, mas nas rixas que marcavam sua infância. Mário tinha uma fama temida, envolto em mistérios e rumores. Ele não era um simples valentão. Falavam que ele havia feito pactos, que tinha poderes. Você não entende, Mário proferiu, sem desviar o olhar do garoto. Ele não é só seu irmão. Ele faz parte de um mundo que você não pode alcançar. Os corações dos valentões dispararam, coado entre o medo e a confusão. Rony olhou para Duda, ambos perplexos com a revelação. O garoto, que antes parecia apenas um alvo, agora estava no centro de uma tempestade emocional. E foi nesse momento que tudo virou. Uma luz ofuscante irrompeu de dentro do garoto, iluminando a escuridão e deixando as sombras em choque. A multidão de crianças recuou, assombrada, enquanto o chão tremia novamente. Tiago sentiu pavor tomando conta dele. O que estava acontecendo era como se o universo estivesse virando de cabeça para baixo. Seus segredos nunca estiveram tão bem guardados, o menino murmurou, sua voz ecoando com um poder que reverberava com a luz. A presença de Mário parecia perturbar a energia ao seu redor, como um interruptor que ligava uma força ancestral. Chegou a hora de revelar tudo. Tiago, sem conseguir desviar o olhar, observou sua mãe transformar-se, o semblante dela perdido entre a dor e o medo. O que você não me contou? Suas palavras saíram quase como um sussurro. Mário deu um passo à frente, a determinação em seu olhar. Você, Tiago, nunca fará parte disso. Não está preparado para as consequências. Ele se virou então para o garoto. Mas você precisa decidir. Liberte-se das correntes, ou será arrastado para a escuridão. E com isso, o chão sob todos eles se abriu em uma fenda reluzente. Um brilho dourado emanava dela, enquanto imagens do passado de Tiago surgiam nas sombras. Vidas que ele havia destruído, aqueles que ele havia maltratado. Todos se materializavam como espectros ao redor dele. Não! Tiago gritou, as memórias o arrastando para um abismo de culpa e arrependimento. Tudo isso eu nunca quis. O garoto de rua, agora envolto por uma aura que pulsava com força, olhou nos olhos de Tiago. Você tem mais poder do que imagina, mas para usá-lo, precisa enfrentar o que você realmente é e quem você realmente ama. Antes que pudesse responder, uma explosão de luz irrompeu da fenda, ofuscando a visão de todos. Tiago e sua mãe gritaram, isolados em um turbilhão de emoções. E então, tudo sumiu em um silêncio ensurdecedor. Os olhares de todos estavam fixos na fenda. E o que aconteceria a seguir? O que significava essa nova verdade? E mais importante, o que estava por trás do poder oculto do menino? A incerteza pairava no ar, uma sombra ameaçadora. O futuro deles estava prestes a mudar, mas não sabiam como. Ou se poderiam enfrentar os novos desafios que se aproximavam, agora mais intensos do que nunca. O silêncio que se seguiu à luz ofuscante foi ensurdecedor. Tiago e sua mãe se olharam, a revelação ainda ecoando em suas mentes. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a fenda no chão pulsou, como um coração que batia vividamente, e algo começou a emergir dela. Um som profundo e ressonante se fez ouvir, vibrando pela rua, fazendo as crianças recuarem, apavoradas. Era como se a própria terra estivesse gritando, e de dentro da fissura, uma figura imensa começou a tomar forma. Uma sombra descomunal se ergueu, coberta por uma névoa densa e escura. Não! O que é isso? O desespero permeava a voz de Duda. Os valentões, que até então eram os agressores, sentiram-se diminutos diante daquela presença.
O rosto de Mário ficou pálido e Tiago sentiu o peito apertar. O garoto de rua, que era o foco de toda a atenção, agora parecia diminuto diante da força que se revelava. E então, a figura falou. Sua voz era um sussurro, mas ressonava como um trovão. Você liberou o que não deveria, Tiago. O garoto olhou para a névoa que agora subia como serpentes. Sua expressão tornou-se angustiada. Esse é o seu verdadeiro destino. Você não pode escapar do que você é, do que você fez. Tiago sentiu uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. E no instante seguinte, a figura avançou de forma sobrenatural, quase flutuando. Você não é apenas um valentão. Você tem algo mais. Suas linhas de vida estão interligadas a mim. As crianças começaram a estourar em gritos e sussurros, a confusão tomando conta da cena. Interligadas. O olhar de Tiago se fixou no garoto de rua. Ele nunca tinha pensado que havia algo mais contraído entre eles. Mário então proferiu com raiva. Você vai acabar com tudo. O que você fez não pode ser desfeito. Você trouxe isso para todos nós. O desespero era palpável. Enquanto Tiago tentava entender, a verdade começou a desdobrar-se na sua mente. Como um quebra-cabeça grotesco, o garoto de rua começou a brilhar intensamente. E a figura nebulosa atrás dele começou a se dissipar, revelando uma imagem familiar a cada instante. Era uma cara que Tiago conhecia bem, mas nunca quis associar. Não, não pode ser você. A revelação explodiu em sua mente como uma bomba. O garoto de rua, aquele que ele havia visto como um nada, era a reencarnação de seu pai. Ele tinha visto aquela expressão em um álbum antigo, naquelas fotos empoeiradas que sua mãe guardava. Você é meu pai? O passado estourou como vidro quebrando. A realidade de Tiago se fraturou em 1000 pedaços. Tudo o que ele conhecia, cada mentira que havia acreditado, tudo desabou sob o peso de sua descida para aquele abismo de descoberta. Enquanto a verdade iluminava a cena, os rostos ao seu redor se tornaram borrões, cada pessoa distantes e uma dimensão que ele mal conseguia alcançar. O garoto de rua estendeu a mão em um gesto agoniante, como se tentasse conectar-se. Tiago, você não sabe. O que você se tornou é uma máscara, feita de dor e medo. É hora de revelar a verdade, de parar de fugir. A névoa começou a engolir tudo ao redor, e as crianças se afastaram, percebendo que estavam em um jogo muito maior do que podiam entender. Tiago sentiu seu coração acelerar, enquanto a linha entre passado e presente se tornava cada vez mais confusa, como se o espaço ao seu redor se desvanecesse. E com isso, o chão começou a tremer novamente, puxando Tiago, Duda, Rony e Vinícius, como se uma nova força estivesse os arrastando. O futuro deles estava em jogo, mas agora, a seriedade da situação era impossível de ignorar. As sombras e os ecos do passado estavam ali, e a verdade os atormentava. O que realmente estava em jogo? E por que a revelação do garoto de rua transformou tudo em um turbilhão? Com o peso de suas ações pesando como um fardo, ele teve que escolher: continuar no caminho da escuridão ou deslizar para a luz que prometia a redenção. Os olhares confusos de seus amigos fixados nele provocaram um nó no seu estômago. A luz pulsante o cercava. A única certeza que restava era a dúvida que pairava no ar. Quem ele realmente era e o que isso significava para todos os que o cercavam. O silêncio que se seguiu à luz ofuscante foi ensurdecedor. Tiago e sua mãe se olharam, a revelação ainda ecoando em suas mentes. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a fenda no chão pulsou novamente, como se tivesse vida própria, e algo começou a emergir dela. Um som profundo e ressonante se fez ouvir, vibrando pela rua, fazendo as crianças recuarem, apavoradas. Era como se a própria terra estivesse gritando, e de dentro da fissura,
uma figura imensa começou a tomar forma. Era uma sombra descomunal, coberta por uma névoa densa e escura. Não! O que é isso? O desespero permeava a voz de Duda. Os valentões, que até então eram os agressores, sentiram-se diminutos diante daquela presença poderosa. O rosto de Mário ficou pálido, e Tiago sentiu seu coração disparar. O garoto de rua, que era o foco de toda a atenção, agora parecia pequeno diante da força que se revelava. A figura falou. Sua voz era um sussurro, mas reverberava como um trovão. Você liberou o que não deveria, Tiago. O garoto olhou para a névoa que agora subia como serpentes. Sua expressão tornou-se angustiada. Esse é o seu verdadeiro destino. Você não pode escapar do que você é, do que você fez. Tiago sentiu uma onda de calor e frio ao mesmo tempo. E no instante seguinte, a figura avançou de forma sobrenatural, quase flutuando. Você não é apenas um valentão. Você tem algo mais. Suas linhas de vida estão interligadas a mim. O grupo de crianças estremeceu. O que ele queria dizer? As sombras e os ecos do passado estavam ali, e a verdade os atormentava. E então, a figura começou a se desvanecer, revelando uma imagem familiar. Era uma cara que Tiago conhecia bem, mas nunca quis associar. Não, não pode ser você. A revelação explodiu em sua mente como uma bomba. O garoto de rua, aquele que ele havia visto como nada, era seu pai. Aquele homem imponente, surgido do chão, era a sombra de quem lhe faltava e ele nunca soube. O que você está dizendo? Tiago gaguejou, os olhos arregalados. Uma confusão profunda o tomou. Você é meu pai? O passado estourou como vidro quebrando. Todos no círculo pareciam confusos. A presença do garoto agora era um mistério, uma mistura de luz e trevas. Sim, Tiago. E há algo que você não sabe. O garoto murmura, sua energia pulsando. Eu não sou apenas seu irmão. Sou uma parte de você. E você me fez voltar. Os corações dos valentões dispararam. O chão tremia sob eles. E a névoa escura começou a se encrespar como serpentes, envolvendo-os em torno. Mário encarou o garoto, seus olhos arregalados. Mas como isso é possível? E então, algo insano aconteceu. Um relâmpago cortou o céu, ecoando na terra como um aviso. A fenda no chão explodiu em uma luz ofuscante, e mais figuras começaram a emergir. Eram eles, espectros de todas as vítimas que Tiago havia atormentado. Olhos penetrantes e vozes de desespero preenchiam o ar. Tiago, você não pode fugir, ecoou uma voz familiar. Não, não pode ser. O pânico tomou conta dele. Era como se todos os seus segredos, todas as coisas que ele quis esconder, agora estivessem voltando para o assombrar. As crianças ao redor começaram a sussurrar em firulas de medo, seus olhares fixos nos novos espíritos emergindo da fenda. Ele nunca vai parar, nunca vai se redimir. Uma delas gritou, apontando para Tiago, e logo começaram a se afastando do que estava se transformando diante deles. Os valentões, antes ameaçadores, estavam em estado de choque. O que isso significa para nós? Duda perguntou, tremendo. O que fazemos agora? Enquanto a energia dos espíritos preenchia o ar, uma garota, que parecia conhecer os segredos mais profundos, levanta a voz. Agora é hora de escolher, Tiago. Você pode fazer a coisa certa ou se perder para sempre no que se tornou. Os olhos de Tiago se encheram de lágrimas, enquanto ele lutava contra a realidade à sua frente. O que você faria se encontrasse os fantasmas do seu passado? O que se passaria por sua mente ao perceber que todos os erros que cometeu estavam voltando para desafiar você? Escolha sabiamente, ecoou a voz do garoto de rua, e ele estendeu a mão. A luz pulsava, as sombras dançavam. A fenda se ampliou,
revelando um abismo. O que estava por vir? O que significava tudo aquilo? O destino de todos estava prestes a se cruzar, e a linha entre amigo e inimigo estava mais tênue do que nunca. A verdade finalmente se revelava, mas os rumores de um futuro sangrento e incerto pairavam pesadamente no ar. O silêncio que se seguiu à luz ofuscante foi ensurdecedor. Tiago e sua mãe se olharam, a revelação ainda ecoando em suas mentes. Mas antes que qualquer um pudesse processar o que estava acontecendo, a fenda no chão pulsou novamente, como se tivesse vida própria, e algo começou a emergir dela. Um som profundo e ressonante se fez ouvir, vibrando pela rua, fazendo as crianças recuarem, apavoradas. Era como se a própria terra estivesse gritando, e de dentro da fissura, uma figura imensa começou a tomar forma. Era uma sombra descomunal, coberta por uma névoa densa e escura. Não! O que é isso? Permeava a voz de Duda. Os valentões, que até então eram os agressores, sentiram-se diminutos diante daquela presença poderosa. O rosto de Mário ficou pálido, e Tiago sentiu seu coração disparar. O garoto de rua, que era o foco de toda a atenção, agora parecia pequeno diante da força que se revelava. A figura falou. Sua voz era um sussurro, mas reverberava como um trovão. Você liberou o que não deveria, Tiago. O garoto olhou para a névoa, que agora subia como serpentes. Sua expressão tornou-se angustiada. Esse é o seu verdadeiro destino. Você não pode escapar do que você é, do que você fez. E então, algo inimaginável aconteceu. A figura espectral começou a se materializar, e uma face conhecida surgiu entre as sombras. Era a de sua mãe, mas não da mulher preocupada que ele conhecia. Era uma versão dela, mais jovem, mais forte, com olhos cheios de raiva e dor. Por que você nunca perguntou? Ela gritou, sua voz cortando o ar como uma faca. Por que você nunca se importou? Tiago congelou. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Mãe? Ele sussurrou sufocado. O que está acontecendo? A sombra se contorceu, muitas formas se desdobrando, rostos e vozes de vítimas passadas. Todos aqueles que ele havia ferido. Todos os danos que ele havia causado. A dor que ele infligira tinha retornado, e tudo o que ele pensara que havia deixado para trás estava ali, pairando no ar, cobrindo a realidade com uma névoa de arrependimento. Essa não é apenas sua culpa. A voz de sua mãe ecoou com uma força inédita. Seu pai fez isso. Ele foi a razão pela qual te deixei. Ele nunca quis que você soubesse. O chão tremia sob os pés de todos, e o que estava perdido nas sombras começou a emergir lentamente. Tiago se virou para o garoto de rua, agora mais intenso, mais iluminado. O que você sabe disso? A raiva e a confusão se misturaram. Como você pode ser parte disso? O garoto fez um passo à frente, sua energia pulsando, transformando a atmosfera ao seu redor. Eu sou o que você rejeitou. O que seu pai destruiu para que você não soubesse. A verdade foi enterrada, mas agora está vindo à tona. No momento em que a realidade abria as portas de sua memória, uma nova onda de luz explodiu da fenda, e com ela uma imagem chocante. Era o pai do Tiago, mas não como ele se lembrava. Olhos vazios, um sorriso maligno. Ele olhou diretamente para Tiago e disse: Você é apenas uma sombra do que poderia ter sido. E eu sou a razão pela qual você nunca será livre. O mundo ao redor de Tiago desmoronou. As crianças ao redor estavam em estado de choque, os murmúrios crescendo como um rugido. O que isso significava para ele? O peso do passado se tornava insuportável. Tiago estava com a respiração acelerada, sentindo a pressão no peito, como se a dor de todos se concentrasse em uma única batida. Ele olhou para sua mãe, para o garoto, para Mário. O que estava acontecendo? Por que tudo isso parecia um terrível quebra-cabeça em que ele era o protagonista?
Você tem uma escolha a fazer, Tiago, gritou o garoto, sua voz transbordando de poder. Aceite a verdade ou continue fugindo. A decisão é sua, mas tenha cuidado. O que está por vir poderá destruir tudo. O grito reverberou no ar, enquanto a terra tremia cada vez mais. E no centro daquela confusão, Tiago teve certeza de que as linhas do destino estavam se entrelaçando de maneira irreversível. O que viria a seguir? Ele estava prestes a descobrir. A tensão no ar estava insuportável. Os rostos dos valentões se contorciam entre confusão e medo. E Tiago sentia seu coração disparar. Aceite a verdade ou continue fugindo. As palavras do garoto o atingiam como uma onda. Mas antes que pudesse se decidir, a fenda no chão começou a pulsar com mais força. A sombra que surgira do chão se agitava, como se estivesse viva. A figura se contorcia, criando formas estranhas que sugeriam rostos, memórias. E de repente, entre as sombras, um imenso brilho iluminou a cena. Os olhos de Tiago se arregalaram e seu estômago apertou como se estivesse prestes a desmaiar. Era como um relâmpago atravessando a escuridão. E então, em meio a essa confusão de luz e sombras, uma figura avançou. Era Mário, mas ele não parecia o mesmo. Seu olhar estava vazio e sombrio. Um olhar de quem esteve perdido em algo mais profundo do que qualquer um poderia imaginar. O que está acontecendo? A voz dele ressoou como um eco distorcido, seu timbre agora ameaçador. Mário! Tiago gritou, a confusão se transformando em pânico. O que você está fazendo aqui? A transformação dele era tão repentina que Tiago estava atordoado. Você não entende. Eu não sou quem você pensa que sou. Mário respondeu, sua voz agora tranquila, mas carregada de uma frieza inquietante. Ele olhou para o garoto de rua. Eu sou a resposta que todos vocês procuram. A multidão de crianças e valentões se afastou, os olhares fixos na cena. Sussurros de medo e desconfiança ecoando no ar. O garoto de rua, com seu brilho e intensidade, hesitou um instante. Mário, o que você quer dizer com isso? Mário deu um passo à frente, tornando-se a figura central de tudo aquilo. Eu sou o que você se tornou, Tiago. A parte de você que desejava poder e a parte que se perdeu. E agora chegou a hora de escolher. Afundar em sua escuridão ou lutar por algo maior. A revelação lhe cortou o fôlego. Tiago sentiu como se as pernas tivessem cedido, e ele vacilou. Havia uma verdade no ar que ele não queria enfrentar. Mário começou a se contorcer. A energia ao seu redor se intensificava. Mas eu não sou só isso. Ele continuou, sua voz ecoando entre as sombras. Eu trago algo mais. Um flash intenso, e todos no círculo se viraram, os olhos arregalados, pois o que se revelou não era apenas um poder, mas uma reviravolta brutal. Mário não era apenas um valentão que se opunha a Tiago. Ele era um agente de um mundo oculto. Um mundo onde os pactos com as trevas não eram apenas superstições. Ele estava ali não apenas como rival, mas como uma peça essencial de um quebra-cabeça complexo que Tiago nunca soube que estava montando. As crianças sussurraram, algumas ecoando ainda mais, outras se aproximando, hipnotizadas pela revelação. Eu sou seu irmão, Mário disse, e essa frase explodiu como uma bomba. O chão pareceu tremer sob os pés de todos. Tiago se sentiu enjoado. Isso não pode ser verdade. É a verdade, Tiago. Mário insistiu. Estamos entrelaçados de uma maneira que você nunca entendeu. A fenda começou a se fechar, como se o tempo estivesse se esgotando. A luz que emanava do garoto ficou mais forte, mas a sombra de Mário se expandiu, tentando absorver tudo ao redor. Essa verdade pode ser a sua salvação ou sua condenação. Tiago olhou para o garoto de rua. Sua expressão, uma mistura de confusão e determinação. E se isso for tudo uma mentira? Ele questionou, mas a dúvida se esvaecia rapidamente. A tensão era palpável. O que significava aquele laço?
E o que faria Tiago agora? Ele estava prestes a descobrir que tudo o que conhecia estava prestes a mudar em uma fração de segundo. O futuro, antes simples, agora se mostrava imprevisível como nunca antes. E o que estava esperando por ele no abismo da verdade? A tensão estava insuportável. Os olhares de todos se fixaram em Mário, cuja sombra parecia se expandir. Os murmúrios das crianças ecoavam, misturando medo e incerteza. Aceite a verdade ou continue fugindo. As palavras do garoto de rua reverberavam, batendo na consciência de Tiago como um tambor. Você não pode ser meu irmão, gritou Tiago, a voz falhando. O mundo ao seu redor começou a ficar embaçado, como um sonho prestes a desmoronar. O chão sob eles tremia, uma vibração estrondosa, como se o próprio universo estivesse se desintegrando. Ele olhou para sua mãe, buscando confirmação e compreendendo que não haveria respostas fáceis. Mário estava ali, no meio de toda a confusão, com um olhar intenso. Faça a sua escolha, Tiago. Sua voz tinha um tom quase desesperado. O garoto de rua começou a brilhar mais intensamente e a energia ao seu redor pulava, como se estivesse tentando atravessar algo invisível. Mas antes que Tiago pudesse processar tudo, uma fenda repentina se abriu sob os pés de todos. Uma luz ofuscante emergiu dela, iluminando tudo ao redor. Os rostos familiares em sombras começaram a surgir mais uma vez, agora acompanhados por sussurros que pareciam gestos de advertência. Desperta! Já é hora! A luz abruptamente se transformou em uma explosão. Tiago fechou os olhos, sentindo a energia vibrante pulsando dentro dele. Quando os abriu, tudo o que conhecia se dissipava. Uma nova figura, uma mulher com uma presença poderosa, estava diante dele. Seu olhar penetrante cortou o silêncio e congelou o tempo. Mãe, a voz dele saiu como um sussurro, sua cabeça girando. Era como se a verdade estivesse prestes a se revelar de uma forma violenta. Você está viva? Não, Tiago, ela respondeu, com uma voz que parecia ecoar de um tempo esquecido. Eu não sou quem você pensa que sou. Aquela que você conhece é uma ilusão. O que era isso? A confusão tomou conta dele, enquanto a sensação de chão sob os pés se tornava uma realidade estranha e insustentável. Ilusão? Mário repetiu, sua voz carregada de incredulidade. Isso não pode ser verdade. Os ares de incredulidade estavam misturados com uma ansiedade palpável. A atmosfera era elétrica, e o círculo de crianças foi tomado pelo medo. A mulher, então, estendeu a mão, e imediatamente as visões do passado passaram a dançar ao redor, figuras e sombras emergindo da luz. Eu sou parte do seu legado, Tiago, e você será moldado pelas suas escolhas. Mas você precisa entender que tudo isso foi planejado. A revelação cortou como uma faca afiada. Planejado? Ele gritou, o pânico se apoderando dele. Você quer dizer que tudo isso é uma armadilha? As palavras se desprenderam, revelando um desespero silencioso, enquanto a figura feminina ondulava entre luz e sombra. Então, no meio da confusão, uma memória empurrou Tiago para o abismo. A briga de infância entre ele e Mário. O confronto que lançou seus caminhos em direções diferentes. Foi você quem fez isso? Você destruiu minha vida por causa de um plano? O nó na garganta crescia. Eu não tive escolha. Os olhos da mulher estavam cheios de tristeza. Foi um preço a ser pago para manter tudo em equilíbrio. E agora você deve decidir. Ele é seu irmão, mas a verdadeira pergunta: você aceitará essa verdade ou se deixará levar pela sombra? A revelação perfurou o coração de Tiago enquanto olhava para Mário. O que tudo isso significava? Com um gesto, a mulher tradicionalmente poderosa se desfez em uma luz dourada, e o mundo ao seu redor começou a desmoronar. Pedaços de realidade se desvaneceram em sombras. E então, em meio à luz e escuridão que se misturavam, uma voz profunda e distante surgiu.
O verdadeiro poder vem da escolha, Tiago. O que você escolher poderá salvar ou destruir. O chão começou a ceder sob eles outra vez, e as luzes piscavam. Tiago sentiu seu corpo sendo puxado para baixo, como se a terra o quisesse engolir. Mãe, ele gritou, mas tudo parecia escapar através dos dedos. O terror se reagruparia, mas o que vinha a seguir? O futuro estava incerto, e a verdade agora se revelava em camadas mais profundas do que qualquer um poderia imaginar. Faltava um pedaço do quebra-cabeça, e Tiago precisava encontrá-lo antes que fosse tarde demais. A luz do abismo se intensificou, eliminando o rosto perplexo de Tiago. Os ecos das vozes das vítimas passadas se entrelaçavam, criando uma sinfonia de dor. A verdade está aqui, Tiago. A cada segundo, a pressão aumentava e o chão tremia como se o próprio passado estivesse tentando arrancá-lo de sua vergonha. Mãe, ele gritou, buscando um abrigo na luz que agora se desvanecia. O que você quer que eu faça? As lágrimas escorriam e o nó na garganta o sufocava. O garoto de rua, a figura da revelação, agora permanecia firme ao seu lado. Ele exalava um poder que Tiago não sabia que existia dentro dele. A mulher que se dizia mãe estendeu a mão novamente, mas dessa vez pegou a energia que emergia do garoto e a direcionou a Tiago. Apenas aceite, meu filho. Você precisa entender que a escolha é sua. As sombras contorciam-se e os rostos rodopiavam em torno dele, aguardando. Tiago respirou fundo, sentindo-se como se estivesse no centro de um furacão. Escolha? Ele olhou para Mário, que agora estava se aproximando, com um olhar confuso, mas determinado. Escolher o quê? Continuar com a Dior ou aceitar a redenção? Os espíritos ao seu redor começaram a se retorcer. Uma balança entre a condenação e a esperança. E em um instante, aquele vazio no seu peito se encheu de uma centelha. Eu escolho. A verdade. Foi um grito que explodiu como um clarão. O poder subiu como uma onda até seus ombros, envolvendo-o. A fenda no chão pulsou e uma onda de luz varreu a cena. Os rostos, as memórias se dissiparam como fumaça ao vento. Uma sensação de liberação tomou conta dele. O peso que carregava por tanto tempo agora estava se desvanecendo, e os ecos da dor finalmente começaram a se silenciar. Tiago sentiu a respiração voltando ao normal. Uma nova força brotava dentro dele. Mário olhou para ele, agora com um brilho nos olhos. Então você realmente pode mudar. Você pode ser mais do que a sombra do seu passado. Um sorriso, embora pequeno, ressoava em meio a toda a confusão. A luz o cercou, e pela primeira vez, Tiago viu possibilidades diante de si. Você, o garoto de rua disse, apontando para Netra Sombras. Na verdade, você é mais forte do que imagina. O que está por vir depende de suas escolhas. Ele desviou o olhar para sua mãe. O que acontece agora? Agora você mostrará a verdade ao mundo. Ela respondeu, sua presença se solidificando na luz. As decisões que você toma moldarão o futuro de muitos. Mas lembre-se, Tiago, sempre haverá um eco do passado. O importante é como você o enfrenta. E ao fundo, a cidade, como se respirasse em uníssono com eles, pulsou sob a luz renovada. As sombras recuaram, mas não se foram. O peso da responsabilidade agora era uma armadura ao invés de um fardo. Tiago percebeu que a luta não acabaria ali. Isso era apenas o começo. Inspirou fundo. Seu coração batia rápido, mas em um ritmo de esperança. Ele olhou ao redor para as crianças que antes estavam encolhidas de medo, e agora alguns começavam a erguer os rostos. Era um novo dia, um novo começo. O que Tiago faria agora? Ele não sabia, mas um destino brilhante estava aguardando. E falando em destinos, agora é a sua vez. Você precisa se inscrever imediatamente neste canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí.
Esmague o botão de like agora. Isso é fundamental para alimentar o algoritmo e seguir recebendo essas incríveis narrativas. Não espere nem mais um segundo para inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho incrível. Compartilhe este vídeo instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este final e fazer parte dessa jornada. O apoio de vocês significa tudo. Vamos juntos nessa.